As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Quarto domingo de Páscoa, como havia dito, é estabelecido como Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de classificar meses com temas específicos. Maio, Maria; junho, Sagrado Coração; agosto, vocações; setembro, palavra. Então, o mês de agosto, dedicamos o mês a refletir sobre o aspecto vocacional. Mas no mundo inteiro, é esse domingo, o quarto domingo da Páscoa, que é destinado a essa reflexão. O Papa, inclusive, escreve uma mensagem por ocasião desse dia, motivo também a leitura dessa mensagem do Papa para o dia de hoje. É preciso entender que devemos viver para a vontade de Deus. Isso parece um tanto quanto, assim, óbvio a gente ouvir. Mas na prática, poucos são aqueles que vivem para a vontade de Deus. É preciso tomar consciência dessa necessidade e educarmos os nossos adolescentes e jovens para a necessidade de escutarem, discernirem e seguirem a vontade de Deus. O que raramente ocorre, pois parece que só importa para os pais a vida profissional. E falo isso para os pais católicos. Parece que o único aspecto importante é o que vai fazer de modo profissional quando for adulto. Parece que outras dimensões e outras realidades não são tão importantes. E na verdade, tínhamos até que fazer alguma crítica, alguma metodologia assumida por colégios hoje, que parece que o único foco é passar no vestibular. Como se as crianças, adolescentes e jovens não tivessem que ser preparadas em outras dimensões também importantes da vida. Bem, quando falamos de vocação, falamos de um chamado de Deus que empenha toda a vida. Não é parte da vida, não é um momento da vida, mas falamos de uma chamada de Deus que marca, que toca toda a vida da pessoa. E faz a vida toda girar em torno de uma missão confiada por Deus. Nenhum de nós existimos por acaso. Independente qual tenha sido a história de nossa gestação, de nossa concepção, todos nós, independente da história de nossos pais, de como fomos planejados ou não, Deus nos quis, Deus nos amou e Deus tem para nós algo pensado no contexto de nossa família, de nossa sociedade, de nossa igreja. Num primeiro momento, é preciso crescer na santidade, buscando a amizade com Deus, fortalecer essa amizade, aprofundar essa amizade. Depois, crescer no entendimento de ser igreja, nesse sentimento de pertencimento à igreja. Perceber com clareza que nós somos a igreja. E nessa igreja nós temos direitos e deveres. Crescer na descoberta da necessidade de uma vida oblativa, de uma vida ofertada, de uma vida que não é para mim mesmo. Hoje parece que vivemos para nós, mas na perspectiva cristã, vivemos para o outro, não vivemos para nós.
O egoísmo tem se tornado predominante nas nossas vidas e nas nossas relações. Então, dentro dessa dinâmica de santidade, eu vou entendendo que minha vida é para o outro. O segundo momento desse processo vocacional, o jovem, mais cedo ou mais tarde, precisará entender que essa santidade e missão na sociedade passará por um processo, um novo momento de discernimento. A constituição de uma família, a vida consagrada, o sacerdócio. E esse processo também não acontece. Parece que já há na cabeça o entendimento que vamos construir família. E hoje também isso nem é tão claro e evidente assim. Mas é preciso pensar, Deus pode ter para mim um propósito diferente, que não tem a ver só com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que eu sinto. É com o que eu vou discernir na minha oração, com o que eu vou discernir no meu encontro com Deus, na minha experiência de fé. E a vocação, repito, não tem a ver com o que eu quero ou com o que eu não quero. É com o que eu vou descobrindo de mim mesmo, a partir de Deus. E num terceiro momento, depois que marco essa minha busca de santidade, depois que avanço nesse processo de discernimento da escolha de qual caminho Deus me chama, então é o como vou viver como família, o como vou viver como consagrado, o como vou viver como sacerdote. Temos muitas famílias, temos muitos sacerdotes, muitos consagrados, mas como Deus me chama a viver a minha vocação? Quero dizer que são traços mais específicos da vontade de Deus para cada um, para cada pessoa. Embora sigamos um caminho semelhante ao caminho de outros tantos, falamos daquilo que torna específico o pedido de Deus e a solicitação da igreja para o meu caminho, fazendo desse caminho único, irrepetível e essencial. A vida de todos nós integra um grande projeto de Deus. A vocação de cada um é a forma como Deus vai se fazendo presente na sociedade, como Deus vai edificando a sociedade, como Deus vai fazendo crescer a igreja e como Deus vai santificando a vida de cada indivíduo. Repito, a vocação de cada um, que não é para si, é para o outro, impacta a sociedade, a igreja, a santidade das pessoas que estão à minha volta. E claro, a minha própria santidade. Nesse processo vocacional, a vida de todos são importantes. E importa perceber, é importante porque integra um organismo espiritual. Integra um corpo místico, como fala São Paulo, onde cada membro é diferente e cada membro exerce papéis diferentes nesse organismo espiritual. E pode ser, e muitas vezes é até incompreensível para nós no primeiro momento, como que nossa vida encontra-se inserido nessa dinâmica maior, querida e pensada por Deus. Podemos olhar para São Paulo, um homem forte, determinado, bem formado, mas que fazia o mal porque perseguia, porque prendia, porque matava os cristãos, e ele fazia isso honestamente pensando fazer algo bom. Tem uma experiência com Cristo e se converte, passa a usar toda a sua determinação e capacidade para o anúncio de Jesus. E até suas ações, aquelas de perseguição, de agressão e de morte,
agora, já nesse momento convertido de Paulo, passam a atestar a beleza de sua conversão, a beleza de sua missão. Muitos tiveram medo de Paulo quando ele se converte, ou naquele primeiro momento ali em que ele tem a experiência com Cristo. O próprio servo de Deus, que Deus envia a Paulo, sente medo. Mas Deus diz para ele: Paulo foi um escolhido por mim para ser meu instrumento. E não foi qualquer instrumento. Tornou-se um dos maiores da história do cristianismo. Somos instrumentos de Deus, todos nós. Somos vocacionados para fazer crescer aqui, para fazer crescer no meio que vivemos, o reino de Deus, o reino de amor e um reino de esperança. Independente de quantos erros já tenhamos cometido. E certamente já cometemos, uns mais que outros, mas independente de como tenha sido nossa história, Deus quer fazer de todos nós um instrumento seu, como fez com Paulo. E só quem se sabe pertencente a Deus e não pertencente a si mesmo, pertencente a Deus e quer estar e permanecer em comunhão com Deus, se abrirá ao discernimento da própria vocação. Muitas pessoas estão fechadas a esse processo, porque questionar a vocação é questionar os sonhos e projetos que estabelecemos para a nossa própria vida. E muitos não estão abertos a esse questionamento. Muitos querem ir a Deus com a sua vida já toda definida e querem exigir que Deus como que chancele a escolha que fizeram. Se colocam, portanto, fechados diante de Deus. Então é preciso entender que pertencemos a Deus. Pais, entendam que seus filhos pertencem a Deus. E cada um de nós temos que entender isso. Pertencemos a Deus. Então, é preciso abrir a esse processo de discernimento e educar os nossos para seus processos vocacionais. O estudo é importante, não há dúvidas. O trabalho é importante. Mas apenas a vocação bem definida, bem discernida, pode realizar todas as nossas potencialidades. E pode nos predispor para a santidade, e pode nos predispor para a eternidade feliz. Nenhum estudo pode gerar isso em nós. Nenhum trabalho pode gerar isso em nós. Apenas a vocação. Por isso a Igreja Universal estabeleceu esse dia para que todos os cristãos pudessem refletir e rezar. Primeiro, por sua própria vocação. Você que é casado, reze pelo seu matrimônio, porque temos visto muitos casais em crise na sua relação. Muitos casais com suas relações fragilizadas, não fecundas, não os realizando. Olhamos para tantos casais e parece que é evidente, esse casal não é feliz, esse casal não está realizado. Não importa se você tem 3 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos de vida matrimonial, é para ser feliz, é para estar realizado. Então hoje é um dia para parar e pensar, como estou vivendo o meu matrimônio como vocação? Como estou vivendo o meu matrimônio como chamado de Deus? É preciso olhar para o seu esposo, sua esposa, e renovar a disposição de amá-lo. Renovar a disposição de amá-la.
não tem prazo de validade. O compromisso matrimonial não tem prazo de validade. Porque não é apenas uma escolha humana, é um chamado de Deus. Olhar para os filhos e perceber, é um chamado de Deus educá-los. Assim como também nós, consagrados sacerdotes e consagrados, precisamos renovar nossa vocação, porque nos deparamos com homens e mulheres consagrados que também tantas vezes não transmitem para nós presença de Deus, não transmitem para nós realização na sua vocação. Então hoje é um dia de parar, rezar e refletir sobre como estamos vivendo nossa vida como vocação, nossa vida como chamado de Deus. E depois que fizermos isso para nós, então, com liberdade, rezar a Deus entregando seus filhos e netos. Senhor, que seja feita a tua vontade na vida do meu filho, na vida da minha filha, do meu neto, da minha neta. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E é preciso ter coragem de rezar assim. É preciso hoje rezar para que aconteça um crescimento do despertar vocacional na igreja. É sempre preciso pedir a Deus mais braços para a sua messe, mais operários para a sua messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Rezemos, nos abandonemos nas mãos de Deus. Não fujamos de sua vontade. Não imponhamos, não tentemos impor a Deus nossos sonhos e nossos projetos. Vivamos abertos e permitamos ser conduzidos por Deus, hoje e sempre. Amém.